O que eu vejo que a direita não entende, eu também não entendo, talvez seja ignorância pura, você tá explicando várias coisas, talvez explique essa também. Muita coisa, né? Porque, Eu falo muito. não, tá desculpa. tá excelente, tá nada, tá ótimo. Mas assim, como, maravilha, como os trabalhadores se tornarão... Como que você traz, a partir dos trabalhadores, novidades, novas marcas, novas iniciativas, se não tiver iniciativa privada? Como é que a gente mantém esse passo a passo evolutivo? A questão é que essa noção de que são as cabeças particulares, né? São as mentes particulares que produziram as inovações, é mais uma ideologia. Porque por trás da ideia genial do Steve Jobs, tem um monte de engenheiro, tem um monte de designer, tem um monte de gente que estava constantemente trabalhando naquilo. Mas sem Steve Jobs, eles estariam separados. Não, imagina. Poderia ser outra pessoa, poderia ser outro grupo. Mas aí que tá o ponto especial, esse gerar coesão, esse criar. É raro, você é um cara que faz isso. Não, você não dá pra trocar você com qualquer um. Não, mas isso não é raro. Mas veja bem. Não é que isso é raro porque eu seja especial. Essa é a questão. Eu não sou especial. Eu tive acesso, esse é o ponto. Eu tive acesso a recursos materiais, a recursos concretos de estudo, de tempo, de conversa, de relação, de trabalho. Mas há outros pontos Não. Eu acho que cada pessoa vai ter esse desenvolvimento de maneiras individuais e de maneiras particulares. Supondo que um é líder, o outro não. Ele nem quer ser. Como é que eu não entendo. Como é que existe? Como é que essa dinâmica de coesão funciona? Então, eu vou chegar lá. Você tem, então... eu tive acesso a várias coisas. Então eu estou pensando e trocando essa ideia contigo sobre tudo isso, não porque eu tenho a cabeça iluminada, porque eu tenho uma vocação, mas porque eu fui acessando processos e acessando determinadas coisas materiais, vivendo certas experiências que me fizeram chegar até aqui. Assim como Steve Jobs, assim como qualquer outra pessoa que vive tudo isso. Mas existem muitos que tiveram igual e não chegaram no mesmo ponto. Mas então por quê? Porque essas pessoas não têm acesso a essas coisas. Essa é a questão. Mas os que têm o mesmo acesso, a grande maioria... os que estavam na sua sala, os que viram o que você viu... Mas por quê? Mas porque não foi o mesmo acesso. Porque nunca é o mesmo acesso. Mas talvez por escolha. Talvez por predisposição. Imagina, não. Eu acho que parece que nós somos fabricados todos iguais, olhando desse ponto de vista. Eu acho que existe uma predisposição, mas a gente acessa um senso comum. A gente acessa uma base comum. Sim. Existe uma base comum. Só que o que molda a nossa perspectiva e a nossa visão são as nossas experiências. Mas você concorda, tem gente que não quer liderar? Acessos. O cara não quer ser chefe? Mas eu acho que não é uma questão de liderança. Eu acho que é uma questão de entender como a gente pode se organizar coletivamente para produzir coisas. Por exemplo, você está falando da inovação, né? Isso que você está fazendo já é liderar, por exemplo. Só para você organizar isso, já seria uma liderança. Mas qual foi o país? Mas é isso, eu acho que a ideia é a gente imprimir nas pessoas o espírito de liderança. Aí concordo. O espírito de vanguarda. Sim. Entendeu? Para que as pessoas possam ser sujeitos da própria história. Sim. Tá ligado? É isso que os comunistas defendem. Legal. Que a classe trabalhadora se organize nesse sentido. Mas como isso não gera orgulho que ninguém respeita ninguém, um atropela o outro, que ninguém manda ninguém? Então, aí é uma questão, porque se a gente é criado na cultura capitalista de competitividade, de individualismo, de comparação... Mas isso não vem da nossa carência, que a gente não controla? Todo mundo quer amor, e um tem mais que o outro, e aí como é que você faz? Isso vem da estrutura que a gente está submetido, da cultura, da família, de tudo. Tudo. Assim como na Idade Média, era outra cultura. Assim como na Antiguidade Greco-Romana, era outra coisa. Mas aí teria uma que opção vai mudando. onde ninguém vai querer mais que o outro. Existe uma opção, porque ao mesmo tempo em que existe essa mudança da organização econômica, também é necessária uma mudança da organização da cultura. Da forma de como as pessoas existem no mundo e para o mundo. Para que as pessoas sejam emancipadas. Então, por exemplo, para dar 2 exemplos aqui. Um sobre tecnologia e outro sobre cultura. Tecnologia. A União Soviética, que era um país, em 1917, feudal, que vivia no arado de ferro, com servos medievais, lançou o primeiro homem no espaço em 1959. Não tem como... Foi o país que lançou o primeiro satélite. Sem Hollywood, hein? Sem usar estúdio. Foi o primeiro satélite, o primeiro animal, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira estação espacial, a primeira caminhada no espaço. Foi pioneiro em diversos aspectos, sem ser detentor do capital. Vencendo em tudo, menos mentir bem. Aí Estados Unidos ganhou. Aí, Hollywood tem uma razão de ser, não deu, né? aí não deu. E aí, beleza. Tudo isso não foi produzido por mentes brilhantes. Tudo bem, você tem pessoas que têm um destaque, né? Como, por exemplo, o chefe do programa espacial soviético, que era o
Ai, Serguei alguma coisa, agora eu esqueci o nome. E que, inclusive, foi mantido em segredo sobre quem era até ele morrer por questão de segurança. Sim. Por questão de segurança. Aí você tem essa questão da tecnologia. A União Soviética, por vários problemas, inclusive de produção, né, de acesso à máquina, porque a União Soviética foi um país que foi sancionado. É um país que não podia praticar o comércio internacional livremente. A União Soviética foi invadida por 14 países depois que ela proclamou a Revolução. A Guerra Civil Russa, que foi um conflito enorme, teve a participação de 14 países contra os trabalhadores. Não é pouco. Contra o Exército Vermelho. É muita coisa. E eles conseguiram vencer e conseguiram criar essa experiência, que desenvolveu tecnologia, que desenvolveu, com todos os limites, carros, computadores, produção de petróleo, produção de gás, mineração, tudo isso. Por um outro lado, na questão da cultura, a gente entende, enquanto comunista, que existem diversas camadas de opressão. Então, nós que somos trabalhadores homens, sofremos uma determinada forma de exploração econômica. As trabalhadoras mulheres sofrem a nossa exploração econômica e outras formas de exploração, como, por exemplo, o cuidado obrigatório com a família. E isso não significa dizer que a gente é a favor do fim da família, né? Que as pessoas não tenham família. Não, isso é bobeira. Mas elas também quiseram ser exploradas, trabalhar igual. O feminismo agora quis. Nós também vamos ser explorados por mercado. Mas a questão é essa. Por quê? Porque se a mulher não tem o direito de trabalhar, ela é dependente economicamente do homem o tempo todo. Então, se um dia ela for abusada, agredida, violentada, ela não tem o que fazer. Por isso que a entrada da mulher no mercado de trabalho, a liberdade que a mulher tem para poder votar, é uma questão que garantiu a ela essa dignidade e esse reconhecimento. Mas aí já seriam outros passos além dessa história que você está contando da União Soviética, né? Dentro desse limite, processos em paralelo. A liberdade ainda não estava em pauta aí. Porque assim, a União Soviética e o fascismo, em não, termos de liberdade... As duas coisas estavam em pauta. Havia mais liberdade na União Soviética do que no fascismo. Muito mais. Você poderia dar alguns exemplos assim? Claro, com certeza. A União Soviética foi o primeiro país do mundo, por exemplo, a descriminalizar a homossexualidade. Algo que, na época, era inédito. E você tem, além da descriminalização da homossexualidade, que assim, era um negócio incrível, você tinha também, foi a primeira nação a ter uma ministra de Estado mulher, Alexandra Kollontai, ministra das Relações Exteriores. Foi a primeira mulher a ser uma ministra de Estado da história da humanidade. Em termos de... Que não é pouca coisa, em termos concretos. A União Soviética foi o primeiro país do mundo a criar creches públicas, a criar restaurantes públicos, a criar lavanderias públicas, a criar essas estruturas públicas que desafogavam as mulheres trabalhadoras. Mas a China fez agora também, andou tentando fazer, de construir, de dar essa... Você diria que a China se inspirou nisso aí, nesse processo? Eu acho que o modelo soviético é muito melhor que o chinês. Melhor ainda? Era muito melhor que o chinês. Infinitamente melhor. E por quê? Você poderia dizer também? Sim, porque os soviéticos tinham um compromisso com o internacionalismo proletário. Eles eram compromissados com isso que a gente estava falando. Do processo de fornecimento de materiais para a libertação mundial. Enquanto o chinês se adequa, você diria. Por isso que o chinês, segundo eles falam que eles são pragmáticos. Você não diria que eles ganharam no jogo dos caras? Sim. Ficou feio pra caramba. Sim, é isso. Eles ganharam no jogo dos caras, é isso. Hoje a China passa por uma reabilitação de estruturas capitalistas, mas existe um debate sobre isso. A União Soviética, ela patrocinou várias revoluções anticoloniais. Então, os países que eram dominados na África, por exemplo, Angola, Moçambique, Argélia, Marrocos, Egito, todos eles tiveram patrocínio da União Soviética. E aí que tá. Mas a União Soviética era um país que era só o outro lado da dominação? Veja bem, você tem de um lado a Inglaterra e a França colonizando esses países, chupando todos os recursos, destruindo tudo e transferindo para lá. Que essa é a lógica. Do outro lado, você tem um país que está fornecendo inteligência, apoio material, armas, treinamento, tudo o que eles fazem do lado de lá, só que do lado de lá, para beneficiar uma elite. Sim. Do lado de cá, para libertar o povo.